pouco sobre sacrifícios. Vamos analisar um pouco sobre a época, vamos voltar à época do profeta Samuel e ver como que Deus se portava naquele momento da história, naquele momento do seu povo, sobre sacrifícios. Nós sabemos que muitas vezes nós devemos sim fazer sacrifícios para Deus, não para a nossa salvação, porque a nossa salvação não depende do nosso sacrifício. A nossa salvação é única e exclusivamente através do sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dá essa salvação. Mas então qual a importância de um sacrifício a Deus? Nós vamos analisar isso hoje. Fique comigo até o final desse vídeo, que vou passar algumas coisas importantes para vocês a respeito desse tema de hoje. Mas por enquanto vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje. 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Como nós vemos na palavra de Deus, na época do profeta Samuel, vigia a antiga aliança, a lei mosaica, a lei advinda dos 10 mandamentos. E nessa época era necessário que se fizessem sacrifícios e mais sacrifícios ao Deus de Israel. Quando o povo pecava, o profeta era chamado por Deus e o Senhor passava para o profeta que o povo deveria sacrificar ovelhas, sacrificar carneiros, sacrificar animais para Deus, para que os seus pecados fossem perdoados pelo próprio Deus. E nessa época o povo, ele vivia pensando somente em quê? Em sacrifícios. O povo meio que pensava, eu vou comprar as bênçãos de Deus através de um sacrifício. Era assim que era naquela época. E como o profeta Samuel disse aqui, o que adianta sacrifícios de bois, de carneiros, se o povo é desobediente? Porque para Deus vale muito mais a obediência e a submissão do que sacrifícios. E isso era no Antigo Testamento. Então todo esse arquétipo do que seria no futuro a morte, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, era tipificada através dos sacrifícios daqueles animais. Mas Deus, ele falava através do profeta como Samuel, que o mais importante para ele era que o coração do povo fosse obediente à sua palavra, que o coração do povo fosse voltado a Deus. Essa era a característica de um verdadeiro servo de Deus. Essa era a verdadeira característica de uma nação voltada a Deus. Então isso era o que acontecia no Antigo Testamento. E hoje, será que é válido algum sacrifício para Deus? Será que nós devemos nos sacrificar para o nosso Deus? Bem, a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse há pouco, Ele se sacrificou por nós. Ele foi a ovelha perfeita diante de Deus, sem pecado e sem mácula. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi o maior sacrifício de todos. Um sacrifício válido para o resto da eternidade. Então o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele foi suficiente para nos dar o quê? Para nos dar a vida eterna. Nele, somente e tão somente nele. Ele é o único que morreu por nós. Não existe outro que morreu ou outra que morreu por nós. Não existe outro santo. Você me entende? Só o Senhor Jesus Cristo foi santo e é santo. E Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Por isso que, como já houve vídeos nesse canal, o mais importante de tudo, quando você se dirigir a Deus, é você orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi o maior sacrifício de todos.
Então esse sacrifício foi dado para quê? Para a nossa salvação, para a remissão de todos os nossos pecados. E hoje, será que adianta nós fazermos algum sacrifício para Deus? Sim, adianta sim. Porque a partir do momento que eu acredito, que eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ser filho de Deus e eu passo a amar a Deus. E a partir do momento que eu passo a amar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que fazer aquilo que agrada ao meu amor. Se você ama alguém, você não vai fazer alguma coisa que desagrade essa pessoa. Da mesma forma é o nosso Pai Celestial, é Deus. E também o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que fazer sacrifícios diários em nossas vidas. Nós temos que nos privar de coisas que o mundo diz que é normal. Nós temos que nos separar. Isso significa a palavra santos. Nós devemos ser separados do mundo. Nós devemos sacrificar o quê? A nossa carne. Quando for fazer algo que é bom para nós, mas que desagrada a Deus, nós não devemos fazer. Nós devemos sacrificar o nosso orgulho em não sermos pessoas que menosprezam as outras. Nós devemos amar ao nosso próximo. Nós devemos ajudar as pessoas financeiramente também. Nós não devemos ser avarentos, porque a avareza é uma maldição dada pelo próprio Deus. Portanto, meu amado e minha amada, a cada dia da nossa vida é um sacrifício que nós devemos fazer diante de Deus. Nós temos que sacrificar o nosso eu em prioridade ao reino de Deus, porque essa é a nossa função aqui nesse mundo. Nós estamos vivos e nós fomos salvos em Cristo Jesus para glorificar a Deus. Portanto, da mesma maneira que Deus disse através de Samuel que para ele naquela época, milênios atrás, valia muito mais uma obediência e um coração submisso a Deus, hoje é da mesma forma. Deus não muda. Tudo pode mudar, mas Deus não muda. Deus é único, Ele não muda por quê? Porque Ele é perfeito. Quando a gente muda alguma coisa, é porque nós queremos cada vez melhorar. Deus, Ele já é melhor, Ele já é perfeito. Desde a existência. Nós não sabemos a existência de Deus, ninguém sabe. Mas sempre Ele existiu, sempre Ele foi perfeito. Portanto, Deus e Sua palavra não mudam. Está escrito na Bíblia que céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Portanto, Deus é imutável, porque Deus é perfeito. E nós, a cada dia mais, nós devemos buscar essa perfeição para servir ao nosso Deus, através desses sacrifícios que nós devemos fazer conosco mesmo, para servirmos a Deus, como seus filhos e como seus amados. Essa é a nossa vocação, dia após dia, sacrificarmos em prol do reino de Deus. Ok? Essa é a nossa palavra para hoje. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.